todos os momentos da vida. Temos a certeza de que investir na segurança e no futuro da sua família é fundamental. Aproveitamos cada segundo fazendo a nossa parte para que as grandes histórias construídas hoje ganhem força amanhã e fiquem na memória e no coração da nossa gente. Gente que junto ou à distância escolheu a segurança de investir e construir seu lar. E é com essa esperança que as empresas do mercado imobiliário, associadas à ADMDF, seguem trabalhando para promover o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Criaram lares, espaços de trabalho, geraram milhares de empregos e distribuíram renda, promovendo cidadania, dignidade e a melhoria contínua da qualidade de vida da população. Compre imóveis de empresas filiadas à ADMDF. É a confiança de quem você precisa para estar em casa. Imóvel, o melhor investimento sempre. Patrocínio BRB, Banco de Brasília. ADMDF. Construindo dias melhores. A história do BRB se mistura de alguma forma com a vida de cada brasiliense. Um banco que estimula a atividade econômica, revitaliza nosso patrimônio, incentiva o esporte e a cultura, cuida das suas pessoas e participa a todo tempo do seu dia a dia. O BRB está crescendo, ganhando novos ares e se tornando um banco cada vez mais forte, moderno e presente para você. Obrigado por contar essa história junto com a gente. BRB, 55 anos. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Seguindo os protocolos de segurança e para a proteção de todos, pedimos a gentileza de manterem o distanciamento, usarem suas máscaras durante todo o evento e fazerem uso do álcool em gel disponibilizados no evento. Pedimos também que coloquem seus celulares no modo silencioso. Obrigado. Começaremos os painéis rigorosamente nos horários. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Neste momento, faremos 1 minuto de silêncio em respeito a todos os brasileiros vítimas da Covid-19 e também em homenagem a todos aqueles que, mesmo diante do risco, mantiveram o país em funcionamento, como profissionais de saúde e todos os trabalhadores que têm dado contribuição inestimável para que o Brasil atravesse a pandemia. Senhoras e senhores, iniciaremos neste momento o 3º Seminário de Direito Imobiliário ADMDF. Este evento tem a correalização da OAB-DF, apoio do SEBRAE-DF, patrocínio do BRB Banco Regional de Brasília e realização da ADMDF. Este ano, o nosso seminário tem como tema central Mercado Imobiliário, Segurança Jurídica e Inovação para crescer no Distrito Federal. No dia de hoje, receberemos eméritos intelectuais do direito para abordar essa temática e contamos com a participação dos senhores para enriquecer os debates. Ao final de cada painel, serão realizados debates sobre os assuntos explanados e os senhores e as senhoras poderão intervir com perguntas.
É só clicar no botão de perguntas na mesma plataforma onde foi feita a sua inscrição. Neste momento, convidaremos para compor nossa solenidade de abertura e registrar a foto oficial. Convido, portanto, as autoridades, o presidente da ADM-DF, senhor Eduardo Aroeira Almeida, acompanhado do presidente da OAB-DF, senhor Délio Lins e Silva Júnior. Convidamos também o senhor Leonardo Mundim, diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da TerraCap, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Convidamos também a diretora do BRB, Banco Regional de Brasília, a senhora Eugênia de Mello, representando o presidente, o senhor Paulo Henrique Bezerra Costa. O gerente de negócios em rede do Sebrae-DF, senhor Carlos Cardoso de Souza, neste momento representando o superintendente Antônio Valdir Filho e o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-DF, Jamal Jorge Bittar. Convidamos também o presidente da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, senhor José Carlos Martins. O presidente da Sinduscom-DF, senhor Dionísio Antônio Martins Clavidianos. Presidente da Abrasco, senhor Luiz Afonso Delgado Assad. Senhor Leonardo de Oliveira Ávila, presidente da CODESE-DF. Convidamos também o senhor Rodrigo Fernandes de Moraes Ferreira, membro do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário do DF. E o senhor Carlos Gurgulino, diretor jurídico da ADM-DF. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a todos a se colocarem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, neste momento convidamos para dar as boas-vindas o senhor Eduardo Aroeira Almeida, presidente da ADM-DF. Uma boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os convidados, nosso parceiro, companheiro de sempre, presidente da OAB, Délio Lins e Silva, qual agradeço todo o apoio e cedeu esse grande auditório aqui da OAB, reformado, para o nosso seminário. Mesmo em pandemia, a gente consegue dar uso para ele, graças à tecnologia. Agradecer a presença do Dr. Leonardo Mundim, que, além de amigo, hoje representa o governador Ibanez Rocha. Gostaria de agradecer, na pessoa da diretora Eugênia Mello, nesse ato representando o presidente Paulo Henrique Costa, pelo apoio sempre dado a todas as ações da ADM-DF. Gostaria de agradecer ao Sebrae-DF, na pessoa do Carlos Cardoso, que representa o superintendente Antônio Valdir Filho, também ao qual agradecemos todo o apoio que já é de longo prazo, que iniciou, por exemplo, com a nossa pesquisa do IVV. Muito obrigado ao Sebrae. Nosso parceiro e nossa entidade mãe,
A CEBIC hoje tem aqui o presidente José Carlos, nosso amigo, nosso líder nacional às questões da construção. Obrigado pela presença. Ao presidente do Sinduscon-DF, meu grande amigo e grande parceiro Dionísio Clavidianos, obrigado pelo apoio de sempre e pela parceria. Ao nosso grande amigo também, Afonso Assad, presidente da Asbraco, que forma aqui uma trinca de parceiros da construção, né? Que é raríssimo, por sinal, o Zé Carlos é testemunha de acontecer no restante do país. Ao meu amigo, diretor da ADEME e presidente do CODESE, Leonardo Ávila, que, recém-possado, vai dirigir com brilhantismo o nosso CODESE aqui. Muito obrigado pela presença, Léo. E Rodrigo Ferreira, que representa o Ibradim, conheci aqui hoje, mas o Ibradim, um instituto tão importante do direito, muito obrigado pela presença e pelo apoio. Né? E a surpresa, nosso diretor jurídico, ele não sabia que eu chamaria ele aqui para o palco, mas é uma forma de homenagear o nosso diretor de assuntos jurídicos, Carlos Gorgolino. Pessoal, só de agradecimento eu já gastei uma boa parte do discurso, então eu queria falar bem rapidamente o que interessa. A luta da ADEME pela segurança jurídica e pela inovação é a base da nossa gestão. Por quê? Nossos associados, tradicionalmente, atuam estritamente dentro da legalidade, com todos os cuidados, com respeito aos clientes. Então, uma grande forma que achamos de estimular esse tipo de atuação benéfica a toda a população, a todos os cidadãos, é trazer conhecimento. Trataremos aqui de assuntos como LGPD, trataremos de assuntos como responsabilidade civil, a questão da segurança jurídica dos contratos, quando discutiremos o aumento de insumos, e também a relação trabalhista entre imobiliário e corretores de imóveis, que também, por muito tempo, teve decisões contraditórias, que hoje vai se formando uma nova jurisprudência, de tal maneira a trazer segurança jurídica, desde que sejam respeitados certos critérios. Então, esse objetivo de difundir a forma correta de se proceder, de se trabalhar, e também levar para a sociedade a necessidade de que o nosso país seja mais formal e legal, nos motiva a fazer esse seminário de maneira anual. Já estamos no nosso 3º seminário e os 3 de bastante sucesso. Ano passado fizemos em conjunto com a CEBIC. Esse ano voltamos novamente a produzi-lo em conjunto com a OAB. Ano passado também a OAB foi nossa grande parceira. Então, essa mensagem que eu gostaria de passar, mas antes de encerrar o meu discurso, gostaria de reprisar alguns agradecimentos. Ao Sebrae DF, muito obrigado pela parceria. Graças ao Sebrae, micro e pequenas empresas estão participando desse seminário. E, com isso, damos a possibilidade desses pequenos terem conhecimentos que empresas normalmente maiores têm. Cito aqui corretores de imóveis. Esses têm uma grande oportunidade de participar e tem muitos corretores inscritos no seminário. Então, essa atuação do Sebrae é fundamental para isso. Gostaria de te agradecer também, viu, Eugênio? O BRB. Esse é parceiro de todos os nossos eventos. Mais que isso, na pandemia, é um grande parceiro de nossas empresas. Leve essa mensagem, presidente Paulo, da nossa gratidão. E como deixar, para encerrar, de agradecer toda a nossa equipe que trabalhou para a realização do nosso seminário. Gostaria de agradecê-los todos na pessoa da doutora Andréia, nossa assessora jurídica, que se esforçou tanto para isso. Estourou o meu tempo. Se esqueci alguma coisa do discurso, eu vou deixar aqui, vou prevalecer para que nosso seminário esteja no tempo. Gostaria de agradecer a todos e desejar um bom seminário a todos os nossa audiência. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do senhor Délio Lins e Silva Júnior, presidente da OAB-DF.
Boa tarde a todas, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no nosso auditório, que, como bem colocou o presidente, eu estou com a saudade desse auditório, e pouco tem sido utilizado durante a pandemia, mas nós já retomamos as atividades, obviamente com todos os nossos cuidados, temos feito as nossas entregas de carteira, principalmente para os jovens colegas, de forma híbrida, né? Quem se sente à vontade vem, quem não se sente não vem, mas o que importa é que a gente pode estar aqui hoje, que a gente possa estar aqui hoje, principalmente para participar de um evento como esse, de um evento tão bem organizado como esse, de um evento tão relevante como esse, que trata de temas tão importantes quanto esse, né? Então, eu vou evitar citar nomes para não cometer nenhuma injustiça, mas sintam-se todos vocês, pessoas físicas e pessoas jurídicas, instituições da sociedade civil, bem acolhidas aqui na nossa casa. A Ordem dos Advogados do Brasil é a casa da sociedade civil, então eu fico muito alegre de tê-los todos aqui participando desse seminário e mais ainda participando aqui dentro da nossa casa, aqui dentro da Ordem, pela terceira vez, nessa gestão pela terceira vez, e o Léo Mundim estava me falando aqui que alguns anos atrás fez o primeiro seminário de Direito Imobiliário aqui dentro, né, Léo? E que assim seja, né, que possa ser realizado a cada ano ou mais de uma vez por ano, né? O que importa é que a gente possa realmente se congregar, se unir e discutir esses temas da sociedade tão relevantes, né? O mercado imobiliário, segurança jurídica, enfim, todos esses temas que de uma forma mais direta ou menos estão sendo tratados aqui, especialmente num período ainda de pandemia, pensando no pós-pandemia e tudo que o mundo mudou, né, durante esse período, e que a gente possa evoluir, andar para frente e participar dessa mudança de uma forma mais efetiva, né? Então, para finalizar, eu quero parabenizar o Almiro, que acabou de chegar ali da Comissão de Direito Imobiliário, pela ponte que tem feito entre a OAB e todos vocês. Então, sintam-se muito bem-vindos, acolhidos, abraçados, todos que estão aqui fisicamente, todos que nos acompanham online. Muito obrigado a todos e todas. Tem a palavra agora o diretor de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico da TerraCap, senhor Leonardo Mundim, representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, ABDF, Dr. Délio Lins e Silva Júnior, senhor presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal, ADMDF, Eduardo Oroeira, na pessoa dos senhores, cumprimento os presidentes das relevantes entidades da sociedade civil e entidades públicas também aqui presentes, bem como todos e todas aqui nesse auditório e aqueles e aquelas que nos acompanham pela internet. Eu sinto uma imensa alegria em comparecer aqui hoje por dois motivos. O primeiro é por estar representando o governador Ibanez Rocha, grande homem público, e que foi conselheiro da Ordem por 12 anos, tendo exercido a presidência da OBDF de 2013 a 2015. O segundo é que, em 2013, eu, que também fui conselheiro aqui por 9 anos, tive a honra de ser o fundador e primeiro presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OBDF, que se tornou, em seguida, um órgão permanente. Este prestigiado terceiro seminário de Direito Imobiliário traz ao foco do debate a segurança jurídica e a inovação para crescer. Um conceito de previsibilidade, mas não de acomodação, a segurança jurídica, e outro conceito de desafio e de ousadia, a inovação. O seminário também une duas entidades que gozam de alto grau de respeitabilidade na sociedade e no Distrito Federal. A OBDF, fundada em maio de 1960, responsável ou corresponsável por grandes debates e conquistas para a democracia e para o desenvolvimento, e a ADMDF, fundada em julho de 1983, protagonista ou coprotagonista de relevantes projetos e realizações para as nossas cidades e para o incremento do mercado imobiliário, que é um dos principais motores da economia brasiliense. Neste difícil momento da humanidade que estamos atravessando, em que o medo tenta nos paralisar, em que perdas precoces de vida trazem grande tristeza, é exemplar e alvissareiro ver iniciativas como essas da ADMDF, em parceria com a OBDF, enfatizando e incrementando a luta, o empenho, a união de esforços do governo e da sociedade civil organizada no rumo da superação e da construção coletiva de novas soluções. Parabéns, em nome do governador Ibanez Rocha, em meu nome,
a todos e todas pela organização e pela participação neste memorável evento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, dessa forma, agradecemos a presença e as palavras de todas as autoridades e encerramos a solenidade de abertura. Obrigado. Senhoras e senhores, dando continuidade ao nosso evento, daremos início ao painel 1 com o tema Relação entre o corretor de imóveis e a imobiliária. Existe ou não vínculo de emprego? Necessidade da efetiva comprovação dos requisitos estabelecidos na CLT para a caracterização de relação empregatícia, que terá participação totalmente online. Dessa forma, teremos a presença online dos palestrantes. O excelentíssimo senhor Guilherme Caputo Bastos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, TST, bacharelou-se em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, CEUB, e em Direito pela Universidade de Brasília, UNB. É pós-graduado em Direito do Trabalho pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília e membro do Tribunal Administrativo do BID. Teremos também a presença online do palestrante Fernando Guedes Ferreira Filho, vice-presidente da área de Política de Relações Trabalhistas da CEBIC, advogado, sócio do escritório Guedes Ferreira Advogados, Belo Horizonte, Minas Gerais, vice-presidente da área de Políticas de Relações Trabalhistas da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, membro do Conselho Temático Permanente de Relações do Trabalho da CNI. Teremos também a presença do debatedor, o senhor José Carlos Braide Nogueira da Gama, presidente do Conselho Jurídico da CEBIC e vice-presidente imobiliário do Sinduscom Ceará, sócio da construtora Placic, laureado com a Medalha da Ordem do Mérito Industrial em 2017 e com o Prêmio Desenvolvimento Setorial do Sinduscom em 2004 e 2015. Passo a palavra, portanto, ao presidente do Conselho Jurídico do CEBIC, o senhor José Carlos Braide Nogueira da Gama, para a condução dos trabalhos. As empresas do mercado imobiliário, associadas à DMDF, seguem trabalhando para promover o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Com a força do mercado imobiliário, que transforma terrenos em verdadeiros bairros e cidades, como aconteceu com o setor Noroeste, Águas Claras, setor Sudoeste e muitos outros. Essas empresas possuem o selo ADEME Empresa Legal, construindo e comercializando somente imóveis seguros em terrenos legais e com recursos privados. Compre imóveis de empresas filiadas à ADEME-DF. É a confiança de quem você precisa para estar em casa. Imóvel, o melhor investimento sempre. Patrocínio: BRB, Banco de Brasília. ADEME-DF. Construindo dias melhores. A história do BRB se mistura de alguma forma com a vida de cada brasiliense. Um banco que estimula a atividade econômica, revitaliza nosso patrimônio, incentiva o esporte e a cultura, cuida das suas pessoas e participa a todo tempo do seu dia a dia. O BRB está crescendo, ganhando novos ares e se tornando um banco cada vez mais forte, moderno e presente para você. Obrigado por contar essa história junto com a gente. BRB, 55 anos. Portanto, para a condução dos trabalhos, o debatedor José Carlos Braide Nogueira da Gama. Senhor José Carlos, nos ouve? Perfeitamente. Boa tarde. Boa tarde, senhor José Carlos. Tem a palavra para a condução dos trabalhos. Meus amigos todos, muito boa tarde.
Eu cumprimento e agradeço o presidente da ABEM, meu grande amigo Eduardo Aroeira, em nome do qual eu parabenizo os demais que fizeram parte aí da comissão de organização do seminário, juntamente com nossa amiga Andréa Mourão, que muito representa o Distrito Federal, Brasília, no nosso Conselho Jurídico da CEBIC. Meu cordial boa tarde ao nosso amigo ministro Guilherme Caputo Bastos. Nos encontramos em 2016, em Maceió, no primeiro seminário do Conselho Jurídico da CEBIC, ele nos palestrando sobre a desconsideração da personalidade jurídica. E ao meu amigo Fernando Guedes, vice-presidente da CEBIC, responsável pela Comissão de Relações Trabalhistas, aí da nossa CEBIC. Sem mais delongas, eu já passo a palavra ao nosso ministro Guilherme Caputo, que vai fazer a sua apresentação, depois o Fernando, e eu servirei como debatedor e instigador aqui das perguntas vindas aí dos nossos ouvintes. Uma boa tarde, ministro, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar, evidentemente, meus colegas de mesa virtual, doutor Gama, doutor Fernando, e agradecer muito a lembrança do meu nome, com tantos juízes mais qualificados do que eu para estar com os senhores nesta tarde, mas, de qualquer forma, tentarei cumprir a minha missão de trazer uma palavra com relação à jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho hoje com relação às mudanças advindas da Lei 13.097. Eu peço licença ao doutor Aroeira e gostaria de agradecer a ADEME na pessoa do meu querido amigo, doutor Carlos Eduardo Gurbulino, e na pessoa da parceira OAB, também na pessoa do doutor Rodrigo Badaró. Ambos me intermediaram o convite, isso me deu uma responsabilidade não só profissional, mas de amizade muito grande, espero não decepcioná-los. Doutor Gama, doutor Fernando, a pergunta do painel já é sugestiva. A pergunta que se faz para o painel já induz a uma dificuldade na resposta. Há vínculo? Não há vínculo? Isso é um tormento que todo juiz do trabalho vive no seu dia a dia. E agora mesmo, com a Lei 13.467, que denominada de mini-reforma trabalhista, nós tivemos uma alteração que pode não parecer a um menos avisado, mas é profunda no que diz respeito principalmente à formação de grupo econômico, né, da figura do empregador quando funciona num grupo econômico. Nós estamos sempre assim, a passo para examinar essa questão tão delicada para a Justiça do Trabalho, que é a formação do vínculo de emprego. Embora eu sempre tenha muitas dúvidas se a salvação da lavoura é a relação de emprego, essa proteção que a assinatura de um documento, uma carteira de trabalho, daria se ela realmente teria esse condão de transformar as relações e criar esse espaço de segurança que se espera, né, que os trabalhadores e empregadores esperam. Mas eu dividi a minha fala muito rápida, vou procurar seguir o tempo aqui destinado e vou fazer uma rapidíssima introdução, dizendo apenas que a Lei 6.530 ela veio com a Lei 13.097 uma alteração nos parágrafos do artigo 6º e criando a figura do corretor associado, e onde a lei nova trata da questão de manter a autonomia, ou seja, ela revela a intenção do legislador de que aquela função feita e naqueles moldes não enseja o reconhecimento de vínculo de emprego. E assim tem ocorrido com outras
hipóteses que eu também vou trazer para vocês aqui como exemplo. Então, essa Lei 13.097 disse, em termos de novidade, que o corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, mediante contrato de associação específico, com registro, enfim. A novidade foi essa: ele pode se associar a uma ou mais imobiliárias sem que isso revele uma condição, uma relação de emprego. Agora, como é que nós chegamos efetivamente se há ou não há esta relação de emprego? E aí entra o papel de quem vos fala e dos meus mais de 5.000 colegas juízes do trabalho no Brasil. Eu anoto, logo no início da minha fala, também a título de introdução, que essa inovação, ela enseja mesmo, e devemos ressaltar o fato de nós estarmos reunidos aqui hoje para buscar resposta a essas questões tão tormentosas e atormentadoras, porque ela se faz necessária não só sob o ponto de vista das imobiliárias, as quais obtiveram com essa introdução da lei nova uma redução de um risco de serem surpreendidas com ações trabalhistas que nunca se sabe o resultado propriamente, não há um espaço para uma insegurança jurídica muito grande. Assim também para os corretores de imóveis, que muitas vezes também perdiam a oportunidade de trabalharem para as imobiliárias exatamente por representar ou poder representar um alto custo ao final dessa relação pelos altos custos próprios de uma contratação pela consolidação das leis de trabalho. Então, feita essa rapidíssima introdução, eu queria dizer para vocês que esse tormento da vinculação ou não nessa relação de emprego são os requisitos contidos no artigo 3º. Nós temos que tudo partir do que diz a lei para saber se há ou não esse vínculo de emprego. E nós temos que ir na CLT e buscar se há pessoalidade, se há onerosidade, enfim, se cumpre aqueles requisitos e, sobretudo, que eu vou chamar a atenção mais para frente, com algumas informações, inclusive da jurisprudência, não propriamente minhas, mas mostrar como que a jurisprudência está enfrentando essa questão, e da subordinação jurídica. Nós temos que saber, talvez o traço definidor da existência ou não seja a subordinação jurídica. Agora, vou trazer alguns detalhes para demonstrar que não é qualquer subordinação que levaria efetivamente a esse esperado vínculo por parte do trabalhador ou não esperado vínculo por parte da imobiliária. Eu anotei aqui também que o próprio Superior Tribunal de Justiça, quando enfrentou uma questão que cuidou da intermediação imobiliária, ele anotou: consiste numa obrigação de resultado e não de meio, quando ele afirma a atividade útil do corretor e ele examina toda a questão com base no artigo 725 do Código Civil, e que fala exatamente dessa autonomia. Então, volto aqui a tratar da subordinação como talvez
o traço diferenciador da existência ou não do vínculo de emprego. Eu fiz aqui, eu trouxe diversas decisões e já passei, evidentemente, para a organização, inclusive com um PowerPoint que faria chamaria atenção para alguns aspectos mais importantes da minha fala e exatamente assim, focando as decisões do Tribunal Superior do Trabalho quando ele examina esses elementos passíveis de reconhecer a existência ou não do vínculo de emprego. E sempre me chama muito a atenção quando o ministro Alexandre Ramos, que é meu colega de turma, que eu acho que é o trecho mais sensível da análise da existência ou não desse vínculo de emprego, é que ele diz: para que haja a configuração da subordinação jurídica, é necessário que estejam presentes na relação todos os elementos que compõem o poder hierárquico do empregador, quais sejam os poderes diretivo, os poderes fiscalizatórios, os poderes regulamentares e os poderes disciplinares. Existindo esses 4 elementos, aí nós estaremos efetivamente diante de uma subordinação jurídica própria da relação de emprego. Se nós não tivermos esses 4 elementos, aí nós estaremos numa relação autônoma entre corretor, associado e imobiliária. E eu trouxe vários julgamentos exatamente enfrentando essas questões, mas também trago outras decisões em que essa subordinação acaba sendo mitigada, e os senhores devem saber que, na instância extraordinária, é muito importante que os fatos do processo, né, as provas, tudo isso seja exaurido na instância ordinária, que é no primeiro grau, no juiz de primeiro grau e no Tribunal Regional do Trabalho. Ali, todas as alegações que se tem que fazer, todas as comprovações que se tem que fazer, é feita nessas 2 instâncias, porque nós aqui temos a dificuldade, como tem o STJ, como tem o Tribunal Superior Eleitoral, como todos os tribunais extraordinários, de índole extraordinárias, cujo apelo ele é condicionado ao cumprimento de certos requisitos contidos na lei. Isso eu repito, nós temos a dificuldade de rediscutir essas questões. Só podemos dar um reenquadramento jurídico distinto, mas, evidentemente, considerando rigorosamente os mesmos fatos. E trouxe diversas decisões, não só dizendo que, por se tratar de matéria fática, nós não poderíamos enfrentar essa questão, mas dizendo que aqueles requisitos contidos na CLT para a comprovação do vínculo de emprego tinham sido comprovados na instância da prova. Portanto, o Tribunal Superior do Trabalho não poderia, sobre eles, se manifestar. E eu anoto que, no direito do trabalho, nós temos sempre em mente a primazia da realidade. É um dogma quase que, enfim, todos nós, juízes do trabalho, temos esse olhar para a realidade dos fatos e para daí extrair as nossas interpretações. E não adianta, às vezes, a lei dizer que é autônoma, às vezes não vale só a lei dizer que, naquele caso específico, a competência é da justiça comum, porque se trata de uma relação comercial.
Não, nós sempre temos que examinar o caso concreto para saber exatamente esses detalhes da existência ou não da relação de emprego. E eu trouxe para vocês, a título de comparação, a questão das cooperativas e a interpretação do 442 da CLT, que dizia: contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso. Isso também é uma qualidade que nós admitimos no direito do trabalho, este contrato que não seja somente o contrato escrito. Mas disse, no seu parágrafo único, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo de emprego ou vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Bom, isso está dito rigorosamente na lei. E o que acontece? O processo chega na Justiça do Trabalho e nós nos deparamos com o quê? Nós nos deparamos com uma situação de fraude. Nós nos deparamos com uma cooperativa que não funciona efetivamente como uma cooperativa deve ser concebida, com a união dos trabalhadores, com o mesmo objetivo, e o deslocamento desses trabalhadores e outros, evidentemente, que se associam, não pode ser uma associação forçada, né? Toda aquela compreensão que se tem da cooperativa. Quando chega na Justiça do Trabalho, se diz, olha, essa cooperativa aqui funciona num contexto aqui de fraude. Ou seja, não adiantou a lei dizer que não há vínculo entre a cooperativa e os seus associados, porque naquele caso específico, nós, juízes do trabalho, entendemos que não estava funcionando nos termos de uma associação cooperativa e havia fraude. Então, é muito importante e, sobretudo, renovo o fato de que essas coisas devam ser muito bem esclarecidas na instância ordinária para que não chegue no Tribunal Superior do Trabalho e eu tenha que dizer, olha, a súmula 126, que é a súmula que me impede de rever fatos e provas, eu não posso investigar este caso, né? Então, eu sei que é muito triste, os advogados, às vezes, tentam desesperar, mas há que se dar segurança aos nossos julgamentos, por isso que as cortes superiores, todas elas, têm, cada qual, a sua súmula específica, essa impossibilidade de se criar uma terceira instância da prova. Ela se esgota rigorosamente nos primeiro e segundo graus. Certo? Outro fato comparativo também que achei interessante trazer para vocês é o caso da representação comercial autônoma. E o artigo 1º da Lei 4.886, de 65, se não me falha a memória, ela estabelece claramente que não há vínculo de emprego, não há relação de emprego nos contratos de representação comercial autônoma. Agora, o processo chega na Justiça do Trabalho, e eu também elenquei aqui várias decisões, também com relação a essa representação comercial autônoma, em que nós estamos dizendo, olha, aqui não estávamos no ambiente, efetivamente, de uma relação comercial autônoma. E por que eu estou insistindo tanto para dizer para vocês que essas questões que chegam ao judiciário são tratadas com esse olhar, assim, já a própria lei, o próprio direito do trabalho, a própria lei trabalhista, ela tem essa função de criar essa situação de equilíbrio entre partes absolutamente não equilibradas. Obviamente, ninguém diria o contrário.
Nós temos que saber qual é esse desequilíbrio, porque hoje nós enfrentamos situações em que é capaz do trabalhador que esteja em condição muito mais vantajosa que o próprio empregador, por situações as mais variadas, enfim. Por isso é que nós temos que examinar cada caso. E eu anoto exatamente quando falo do 442, quando falo do artigo 1º da 886, é exatamente para destacar que aquele trabalho oneroso, não eventual, oneroso, executado com pessoalidade, importa em reconhecimento desse liame empregatício só quando nós tivermos presente também a subordinação jurídica, porque eles podem estar também na relação autônoma e também na relação com vínculo de emprego. Então, a subordinação jurídica, eu repito aqui, é o traço diferenciador. Eu trouxe aqui, inclusive, opinião doutrinária a respeito disso, mas eu renovo pela importância, e é a minha rigorosa compreensão dessa questão, que a subordinação jurídica, vou reler o trecho para que fique bem absolutamente claro a posição do Tribunal Superior do Trabalho, sobretudo da sua quarta turma, que a subordinação jurídica decorre do poder hierárquico do empregador, inerente à relação de emprego, e se desdobra nos poderes diretivo, fiscalizatório, regulamentar e disciplinar. Nós temos que ter, para que nós reconheçamos a relação de emprego, nós temos que ter a pessoalidade, a onerosidade, a atualidade, sabe? Mais a subordinação jurídica. Mas que subordinação jurídica? A estrutural? Não. Nós estamos tratando de uma subordinação jurídica pela qual o empregador tenha rigorosamente o poder de fiscalizar, de penalizar e assim por diante, né? Dirigir, fiscalizar, regulamentar e disciplinar, e poder disciplinar. Somente com a convergência concreta desses 4 elementos que resumem o poder hierárquico do empregador é que nós podemos imaginar configurada a subordinação jurídica para fins de reconhecimento do vínculo de emprego. Eu anotei aqui também que essa questão, retomando ao tema aqui do estudo, é inafastável a conclusão de que se afigura possível a formação do vínculo de emprego entre corretores de imóveis e imobiliárias, sobretudo essa figura do corretor associado, desde que presentes os seus elementos caracterizadores. Então, cumpre a nós, juízes do trabalho, com os olhos voltados para essa questão da primazia da realidade, apurar os fatos nessas demandas, a fim de concluir em cada caso, em cada processo, a incidência ou não do artigo 3º da CLT. Então, anotei aqui também essa temática também foi levada ao Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência e suscitados por nós, juízes do trabalho. E o Egrégio Superior Tribunal de Justiça examinou a controvérsia com enfoque na presença ou não da subordinação e entendeu aquela Corte de Justiça que, quando a intermediação na venda de imóveis é realizada por corretor livre de subordinação aos comitentes, este age como profissional liberal equiparado aos médicos e advogados. Desse modo, a cobrança pelos serviços por ele prestados, abro aspas aqui, não envolve salários, mas remuneração por serviço
eventualmente prestado sem subordinação ao beneficiário do serviço. E trago aqui a ementa do julgado, que eu também já passei anteriormente para a organização. E faço uma última comparação e uma aplicação analógica da ratio decidendi quando o Supremo Tribunal Federal analisou a ação direta de constitucionalidade 48 e a ação direta de inconstitucionalidade 3.961, no que disse com os transportadores de cargas, com relação ao transporte rodoviário de cargas. E aqui, o artigo 5º da Lei 11.442, e foi o que já fiz referência antes para vocês, ele diz: as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas, de que trata o artigo 4º dessa lei, são sempre de natureza comercial, não ensejando em nenhuma hipótese a caracterização do vínculo de emprego. E com um parágrafo único ainda: compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas. Então, vejam que eu, para estudar a questão do corretor associado, eu tenho que trazer para vocês como é que a Justiça do Trabalho vê também outras atividades. E esta lei, com estes dizeres, foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E não nos cabe, a não ser que nós queiramos. Hoje pela manhã, recebi de uma dessas plataformas de notícias jurídicas uma opinião de um respeitado ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que nós, da Justiça do Trabalho, mantínhamos quase que uma relação psicodélica com o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, vamos dizer assim, no afã ali de fazer, dar força aos seus precedentes, né? A teoria dos precedentes, tão cara hoje para o direito, né? Encontra sempre uma resistência enorme na Justiça do Trabalho. É uma coisa incrível. Não fora só a reforma, essa mini-reforma trabalhista, vez que outra, estamos aí com decisões do Supremo Tribunal Federal contrariando de forma absoluta as decisões do Tribunal Superior do Trabalho e da Justiça do Trabalho como um todo. Então, essa ação aqui, ela também, quando foi examinado essa questão da constitucionalidade, e houve um debate entre o ministro Barroso e o ministro Fachin, o ministro Barroso, que relatou essas duas decisões, ele disse assim: olha, não há propriamente uma divergência entre eu e o ministro Fachin. Por quê? Porque, na hipótese de haver a presença dos elementos que caracterizam o vínculo de emprego, aí sim, aí vai se fixar a competência, obviamente, porque essa é a estrutura do Poder Judiciário, existe aqui no Brasil uma justiça especializada para essas questões, então viria para nós. Mas quem vai dizer, em primeiro lugar, se há ou não, evidentemente, cabe, pela constitucionalidade que se declarou da lei, a Justiça Comum. Então, é muito importante que, quando estejamos tratando, evidentemente, dessa figura nova, que, embora não fosse para o mercado uma figura nova, mas necessitou da chancela e do referendo da Lei 13.097 para inseri-la formalmente na lei no parágrafo 3º do artigo 6º, para que houvesse a existência formal e legal
dessa figura do corretor associado. Então, eu quis, com isso, trazer para os senhores, e foi o que me pediram e que eu, modestamente, tentei reproduzir para os senhores. Vejo que o meu tempo também já está esgotando e não quero ser indelicado com a organização. Eu tentei trazer essa preocupação, fazendo essas comparações. Cuidem para que essas atividades desenvolvidas por esse corretor associado não é cumprir as diretrizes da imobiliária, porque qualquer empregador tem o direito, evidentemente, de traçar as linhas de funcionamento do seu negócio, não é? Por isso é que eu fiz questão de, por mais de uma oportunidade, ressaltar sempre aqueles 4 vetores da subordinação jurídica, que é o traço diferenciador na existência desse vínculo de emprego. Então, senhores, doutor Gama, espero que o reencontro tenha sido prazeroso, como foi para mim, embora estejamos aí nos vendo aí pela tela e as pessoas que nos assistem presencialmente, né, lamento não poder ainda estar com essa coragem de estar aí cumprimentando e abraçando as pessoas. Espero brevemente poder fazê-lo, né? Já estou aí num isolamento forçado já há quase 2 anos, né? A gente chega uma hora vai cansando. Mas tive muito prazer em aceitar essa incumbência. Espero ter modestamente contribuído pelo menos para acender um pouco a discussão sobre esse tema. Muito obrigado aí pela atenção, muito obrigado pela lembrança do meu nome e um forte abraço a todos aí. Muito obrigado. Parabéns, ministro. O brilhantismo da sua apresentação, agradecer ao Badaró, não teria nome melhor, né? Principalmente num seminário empresarial, ministro, que é um ponto fundamental que o Poder Judiciário entenda. Risco é algo que está ligado à atividade empresarial, porque nós conseguimos medir, conseguimos mensurar e colocar isso no preço ou do nosso produto ou do nosso serviço. Porém, incerteza jamais. E esta é a grande preocupação com a insegurança jurídica, porque a insegurança jurídica, quer queira, quer não, nos traz não um risco, mas uma incerteza. E eu vou dar um exemplo recente pelo qual o mercado imobiliário passou, que foi exatamente os distratos, as rescisões contratuais de promessas de compra e venda, que a própria lei de 4.591 de 1964 diz que ela é irrevogável e irretratável, e os juízes de primeira e segunda instância estavam permitindo que o comprador, sem comprovar a perda da capacidade de pagamento, pudessem solicitar a rescisão desses contratos. Então, isso criou um desequilíbrio total no nosso mercado, e é isso que a gente, na realidade, de forma franca, sincera e republicana, procuramos sempre dialogar aí com o Poder Judiciário. Meu amigo Fernando Guedes, a sua missão passou a ser bem maior agora, depois das palavras do nosso ministro Guilherme Caputo Bastos. Mas eu queria ouvir de você alguma reflexão sobre o tema trazido pelo ministro e algumas considerações adicionais. A palavra é sua, amigo. Obrigado, meu amigo Gama. Realmente, falar depois do ministro Guilherme é sempre muito complicado. Eu vou assumir essa incumbência agora aqui, depois de tão brilhantes palavras, mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer à ADEME, em nome do presidente Eduardo Aroeira, da André Mourão, assessora jurídica, pelo convite, por estar aqui com vocês hoje conversando sobre um assunto tão caro ao mercado imobiliário, que é a relação entre as empresas imobiliárias, as construtoras e os corretores de imóveis, ainda mais nesse contexto trabalhista que nós estamos falando aqui hoje. Quero parabenizar a ADEME e também a OAB do Distrito Federal, em nome do Rodrigo Badaró, meu amigo, meu contemporâneo de faculdade, que coincidentemente está participando também desse evento aqui. Badaró, fica aqui meu abraço para você, espero em breve dar um abraço pessoalmente também, por esse terceiro seminário jurídico, evento já consolidado no Senado do Distrito Federal e do Brasil, podemos falar assim, pois há sempre a participação de líderes, de conhecedores nacionais sobre os temas
que aqui são debatidos. Quero parabenizar o ministro Guilherme, mais uma vez, pelas palavras que foram colocadas, é sempre muito técnico, sempre muito sensato e colocando de forma clara, né, o que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho tem adotado, né, qual o caminho que tem seguido em relação a não só a questão relativa aos corretores de imóveis, mas sim a todas as discussões que envolvem a definição da relação de emprego. Porque, como bem dito pelo ministro Guilherme no início da sua apresentação, né, hoje em dia, um dos maiores questionamentos que se tem no mundo jurídico trabalhista hoje é se, de fato, a relação de emprego, se, de fato, a CLT é ou traz a proteção adequada aos trabalhadores brasileiros. Ainda mais em um momento que a gente chama, né, que nós estamos chamando de gig economy, uberização, terceirização regulamentada desde 2017 com a reforma trabalhista, e em que em muitos momentos os juízes do trabalho percebem isso, com certeza em primeira instância, notadamente quando tomam o depoimento pessoal dos reclamantes, e muitas vezes o próprio trabalhador, ele prefere não ter o vínculo empregatício nos termos da CLT, né? Ele prefere ter mais liberdade, ter mais flexibilidade para exercer o seu ofício por outros meios que não necessariamente o da CLT. Aí nós entraríamos em outro debate que não é o do momento agora, mas é como garantir a proteção mínima a esses trabalhadores. Mas esse é o debate, não é o momento da gente entrar aqui. Mas, de qualquer forma, o debate que traz para os corretores de imóveis, ele passa por essa discussão que até 2017, né, do ponto de vista genérico, foi muito acalorada na Justiça do Trabalho, na Fiscalização do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, que é a terceirização, né, a possibilidade ou não de terceirização de atividades fim das empresas contratantes, se poderia uma imobiliária, no caso, contratar uma outra empresa com o objetivo de intermediar a relação entre compradores e vendedores de imóveis, se a contratação de trabalhadores autônomos, ela estaria, sim, de alguma forma, fraudando a própria relação trabalhista como um todo, mas isso em 2017, como disse bem o ministro Guilherme, foi, digamos assim, legalizado, né, foi trazido para o ordenamento jurídico com a reforma trabalhista e com a lei de terceirização. Então, o que cabe agora a nós, realmente, enquanto operadores do direito e empresários também, que é importante o empresário entender quais são os procedimentos que ele tem que adotar para que a contratação que ele efetuará seja adequada, né, seja sem riscos em relação à eventual declaração de risco de emprego, quais são as formalidades, o que nós devemos ter de atenção. Vou chamar aqui a minha apresentação de pontos de atenção em relação à contratação do corretor autônomo, né? Antes de mais nada, eu também gostaria de chamar a atenção para um item, né, para um parágrafo da Lei 6.530, que foi incluído pela Lei 13.097 de 2015, já mencionada também anteriormente, que é o parágrafo 3º do artigo 6º. A gente fala muito do parágrafo 2º, que é o que criou o contrato de associação entre corretoras imobiliárias, mas o parágrafo 3º traz um termo que eu acho que é muito interessante a gente analisá-lo com cuidado. E, se me permitam, vou ler para vocês aqui. Pelo contrato de que trata o parágrafo 2º deste artigo, o corretor de imóveis associado e a imobiliária, aí vem um termo que eu quero chamar a atenção, coordenam entre si o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária e ajustam critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem, mediante obrigatória assistência da entidade sindical. Coordenam, permito repetir, coordenam entre si o desempenho de funções correlatas à administração, à intermediação, melhor dizendo, imobiliária. Coordenam entre si. O contrato de intermediação, o contrato de associação, ele traz regras em que define a coordenação mútua das atividades do corretor perante a imobiliária que ele representa. Então, o ministro Guilherme também falou sobre isso. O fato de você trabalhar de forma autônoma quer dizer que você não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou de interferência até da pessoa que está te contratando? Não necessariamente. Mas é importante, no caso dos corretores de imóveis, que essa ingerência, essa interferência, se for o caso, se chegar a esse ponto, ela seja bem clara no contrato de prestação de serviço.
para que se evitar posteriormente uma discussão. Não, você está extrapolando aquilo que foi contratado e entrando dentro da seara do poder hierárquico do empregador, né, e por isso configurando a existência da relação de emprego. Muito feliz, ministro Guilherme, né, a definição do ministro Alexandre Ramos, né, que você colocou aí muito bem, sobre o poder hierárquico do empregador. Isso me chamou a atenção, né, que fala de forma muito clara: poderes diretivo, fiscalizatório, regulamentar e disciplinar, né? Se os quatro estiverem evidentes na relação entre corretor e imobiliária, obviamente estará caracterizado o poder diretivo e, com isso, o poder hierárquico, melhor dizendo, e, com isso, a subordinação trabalhista que levaria à caracterização da relação de emprego, né? Nessa linha, meus amigos, nessa linha eu queria, mais uma vez, também chamar a atenção para alguns itens específicos do contrato, da relação entre corretores imobiliárias ou incorporadoras e construtoras e por aí vai, né, que devem ser vistas com cuidado justamente para evitar a descaracterização do contrato de associação e a declaração do vínculo de emprego, né? A gente vê aí que é muito comum na relação entre corretor e imobiliária a você definir metas de treinamento, alguns horários, sim, de trabalho. Afinal de contas, o corretor, ele, por exemplo, se ele ficará no stand de vendas daquele imóvel da construtora que é gerenciado pela imobiliária, ele tem que observar um horário de trabalho específico para aquilo, até porque tem um horário em que, até definido por legislação municipal, que o stand pode ficar aberto ao público, né? Há a possibilidade de distribuição de tarefas aos corretores autônomos dentro de uma imobiliária. Isso não, se for de uma forma pré-definido, então já determinada em contrato, isso não, na minha opinião, não entraria no poder hierárquico do empregador, e sim na relação de coordenação do desempenho das funções de intermediação imobiliária, que está previsto na Lei 6.530, né? Então, eu posso definir, nós vamos fazer escalas, vamos fazer turnos, vamos dividir tarefas entre os corretores associados, desde que isso não extrapole os limites do objeto do contrato de intermediação, do contrato de associação, né? Isso é uma situação que pode acontecer. A definição de uma carteira ou de uma agenda de visitas, né? Às vezes visitas para captação, ou até mesmo para conhecimento da linha de imóveis que a imobiliária ou a incorporadora tem para disponibilizar ao público. Isso aí não quer dizer que você está, né, usando do poder diretivo do empregador, como empregador, para determinar que aquele corretor seja seu empregado, né? Outra questão que é muito importante saber que isso tem que estar muito bem definido no contrato de associação, até porque a própria Lei 6.530, ela traz uma regra sobre isso, é que a definição dos limites de negociação que o corretor tem em relação àquele imóvel que ele está vendendo, né? Tabela de vendas muito clara, formas de pagamento, aceitação de bens ou outros valores, né? Eventual dação em pagamento, permuta, etc., em pagamento daquele imóvel, os limites que ele tem para aquela negociação, eles têm que estar muito bem definidos, né? E, uma vez estando bem definidos, o contratante, a imobiliária, a incorporadora, não pode, por óbvio, questionar, né, se o corretor, ele observou exatamente esses limites na sua atuação no dia a dia, né? Isso não teria problema. Outra coisa, Gama, ministro Guilherme, que eu acho que é interessante a gente, né, refletir um pouquinho aqui, dentro dessa ideia da nova economia, das novas relações de trabalho, né, é que nós estamos entrando num momento, especialmente depois da pandemia, em que houve um aumento das chamadas vendas online, né? Além da venda online que são feitas hoje com o trabalhador em home office, né? Então, são outras questões que nós precisamos discutir até para a definição acompanhar como é que essa evolução vai acontecer e trazê-las para dentro da legislação trabalhista, da interpretação da legislação trabalhista, para saber como é que a gente vai caracterizar isso em relação ao vínculo de emprego, né? A súmula 428 do TST fala lá que, sabendo os meios telemáticos de controle, eles podem caracterizar o sobreaviso daquele empregado, ou seja, podem caracterizar
dependendo de como eles são aplicados, o controle patronal sobre a atividade do empregado. Então, se eu tenho um corretor de imóveis em home office trabalhando com vendas online, dependendo do sistema que eu trabalho com ele, isso pode ser caracterizado, né? Então, é importante muito as imobiliárias e construtoras incorporadoras terem isso em mente para administrar no futuro, porque é uma situação nova que a gente precisa considerar. E outra questão, mais uma que eu queria colocar para vocês, que é muito interessante, muito importante, que me parece, né, acho que o ministro Guilherme depois pode nos ajudar a discutir um pouquinho sobre isso, que a gente tem uma situação em que nós estamos falando que é a vinculação do corretor com a imobiliária, que é o que trata a Lei 6.530, por meio de um contrato de intermediação, do contrato de associação autônoma, né? Mas, muitas vezes acontece da incorporadora construtora, que contrata a imobiliária, pessoa jurídica, para fazer intermediação da venda dos seus imóveis, e essa imobiliária contrata por meio do contrato de associação o corretor. E, em alguns casos, né, os corretores ajuizam ações requerendo vínculo de emprego direto com a incorporadora ou com a construtora, alegando a chamada subordinação estrutural, né, que é um conceito jurídico que nos últimos anos tem sido muito debatido no Tribunal Superior do Trabalho, no meio jurídico trabalhista como um todo, né, que eu acho que ele precisa ser revisitado, né, ele precisa ser revisitado. A quarta turma, né, ministro Guilherme, a quarta turma, ela tem aceita com reservas o conceito de subordinação estrutural, mas é uma discussão muito grande em outras turmas do Tribunal Superior do Trabalho que a gente não pode deixar de falar, mas e que nos afeta diretamente enquanto empresários do setor da construção, da incorporação, porque acontece isso, ele perde o vínculo direto com a construtora. Acontece bastante quando a imobiliária o designa, por exemplo, para ele atuar exclusivamente em relação às vendas daquela construtora, que é outra situação que a gente não pode perder de vista, que com a lei da reforma trabalhista, quando ela vai definir o trabalho autônomo, né, ela fala lá que o contrato de autonomia não pode ter cláusula de exclusividade, mas não descaracteriza a relação do autônomo se ele prestar serviço somente a um contratante, né? Então, eu acho que com isso, com esse conceito da autonomia, você trazendo para a discussão da subordinação estrutural, por exemplo, dentro desse panorama que eu estou dizendo aqui dos corretores de imóveis, né, ele deveria levar uma atualização desse conceito, pelo menos para fins de definição da relação de emprego entre essas pessoas contratadas e um terceiro que tem lá no meio, né, tem lá no final, na ponta, né, no nosso caso especificamente o corretor de imóveis e a incorporadora construtora, né. E, então, gente, eu queria, na verdade, é só chamar essa atenção, colocar esses pontos, sabe, presidente Gama, meu amigo Gama, é importante a gente falar isso. O ministro Guilherme, no final da sua apresentação, chamou a atenção para um ponto interessante de uma tendência que o Supremo Tribunal Federal tem seguido de, digamos assim, privilegiar as relações civis quando elas estão previstas em lei e quando observadas todas as formalidades que constam dessa lei, né? Isso, a observância dessas formalidades, ela leva a uma presunção relativa, sim, que pode ser lidida, até prova em contrário, de inexistência da relação de emprego. Isso muda toda a dinâmica de eventual até reclamação trabalhista, eventual até julgamento trabalhista, porque a distribuição do ônus da prova aí, ele já muda, né? E o Supremo Tribunal Federal tem seguido essa linha, adotou em relação aos transportadores, e adotou em certa medida em relação aos representantes comerciais, como também foi colocado aqui, sempre fazendo a ressalva de que se existir os elementos caracterizadores da relação de emprego, a competência é sim da Justiça do Trabalho, mas mostra aí que o nosso Supremo Tribunal Federal, ele está privilegiando a relação civil, está privilegiando a relação comercial, e a relação trabalhista nessas situações está se tornando, de fato, a exceção, só se configurados esses elementos. Então, o importante para
para ficar aqui para os nossos colegas empresários e advogados e juristas do setor da construção e do mercado imobiliário, é justamente isso. No caso da contratação de corretores, com base nas regras da Lei 6.530, alterada pela 13.097, é importante que seja formalizado de forma adequada, inclusive com assistência do Sindicato dos Corretores, como previsto na lei, e que o objeto seja muito bem delimitado nesse contrato de associação e que a realidade, até por homenagem ao princípio da primazia da realidade, ela, de fato, espelhe o que está previsto no contrato de associação, garantindo àquele corretor plena autonomia para o exercício de suas funções, mesmo que exista coordenação, né, conjunta das funções correlatas. E com isso, então, amigo Gama, devolvo a palavra a você, fazendo essa breve exposição aí, tentando colaborar um pouquinho com os nossos casos concretos do setor da construção e do mercado imobiliário. Muito obrigado a todos. Está contigo, Gama. Parabéns, amigo Fernando, aí mais uma vez, também como já esperado, aí uma belíssima apresentação, também de forma bastante sucinta, mas muito cheia de conteúdo. E aí eu gostaria, na realidade, de lembrar a todos, até porque o nosso seminário, todos que nos assistem fazem parte da atividade formal, é que a gente precisa entender que a ideia do corretor associado é realmente uma operação ganha-ganha. Nós sabemos, inclusive em alguns estados, isto é obrigatório, a chamada exclusividade, ou seja, a incorporadora construtora é obrigada a entregar uma única imobiliária a coordenação das vendas daquele determinado empreendimento que ele vai lançar. Se o corretor autônomo não fizer uma associação com esta imobiliária, ele vai perder a grande chance de também, na realidade, participar daquele empreendimento que, com certeza, será um sucesso a mais na cidade. Então, esse é um ponto importante de que, como você bem colocou, não há subordinação, mas sim uma coordenação. E é isso que eu vou pedir aos colegas, permissão, principalmente aos advogados, para, numa pequena apresentação, me dirigir mais ao empresário, tanto ao empresário da imobiliária, como ao empresário incorporador, que também, através da sua house, faz esse contrato de parceria com alguns corretores autônomos. Bom, então, como eu ia dizendo, o corretor associado, nós precisamos ter segurança jurídica, porque a insegurança jurídica não está no item risco, ele efetivamente está no item chamado incertezas, que eu não tenho como mensurar. E aí eu trago uma decisão recente também do Tribunal Superior do Trabalho, que fala e resume muito o que o ministro Caputo e o meu amigo Fernando disseram, tá? É uma decisão do dia 18 de agosto agora, cujo relator foi o ministro, o desembargador convocado, João Pedro, tá? E ele fala que o Tribunal Regional decidiu com suposto no conjunto fático probatório. Então, primeiro ponto, salientado pelo Guilherme, nós precisamos trabalhar e trabalhar muito bem nas instâncias ordinárias, primeira e segunda instância. Tendo sido contundente ao consignar que a autora se ativou como corretora de imóveis, não estando presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, razão pela qual afastou o vínculo de emprego entre as partes, e de acordo com a súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho também, dictada pelo ministro, não pode revolver provas, e aí manteve a decisão de primeira e segunda instância através da 8ª turma. E aí eu peguei alguns pontos importantes também da fala do ministro Guilherme Caputo, onde os ministros colocam nas suas decisões o reconhecimento do vínculo de emprego depende da existência da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica, devendo tais requisitos existir de forma simultânea. E aí ele foi trabalhar item a item e mostrar de que vários desses itens colocados no primeiro parágrafo não constavam no caso concreto. Cabe ao reclamante o ônus de provar a prestação de serviços, enquanto a reclamada incumbe a prova do fato impeditivo à configuração da relação empregatícia. Bom, aí ele começa dizendo que, primeiro caso, de novo, primazia, na realidade, da realidade, o contrato previsto na lei, que precisa estar registrado na
no Sindicato dos Corretores, foi apresentado. E a ré, em momento algum, no caso, o autor, em momento algum, conseguiu provar de que, efetivamente, ele não era um autônomo, ou seja, ele não correu o risco também do próprio negócio, razão pela qual foi mantida a sentença de primeira e segunda instância. Segundo lugar, diz o relator, não considero que o fato de o autor ter que avisar se fosse ausentar-se do plantão configure subordinação. Pelo contrário, a possibilidade do não comparecimento ao plantão, mediante simples aviso, sem necessidade de obter autorização para tanto, configura exatamente a autonomia. Foi aquilo que o Fernando colocou. É óbvio que, neste trabalho de coordenação entre o corretor autônomo e a imobiliária ou incorporadora, foi acertado entre as partes um determinado horário para que o corretor se faça presente ao estande, ele não podendo fazê-lo, é óbvio que o mínimo que se espera dele é que ele comunique que não vai estar presente, até para que a imobiliária ou a própria incorporadora possa substituí-lo a contento, sem prejudicar a atividade comercial da sua empresa. Tá? Então, isso ficou bem claro e é importante, e aí é exatamente a conclusão que eu chego, é de que, bem dito pelo Guilherme, de novo ratificado pelo Fernando, nós, empresários, precisamos incentivar, chamar a atenção dos escritórios de advocacia que nos assessoram, que se ganha a ação em primeira e segunda instância, porque é lá que nós efetivamente vamos apresentar todas as provas, inclusive testemunhais, para que, no caso concreto, se faça justiça. Mas aí, ministro, eu faço a primeira provocação ao amigo, que é o problema da segurança jurídica trazido também pelo Ministério Público do Trabalho. E aí se pergunta, pode o Ministério Público do Trabalho, através de uma ação civil pública, questionar a figura do corretor associado? Seriam direitos homogêneos ou heterogêneos? E aí o Tribunal Superior do Trabalho, nesse agravo de instrumento, em cima do agravo de instrumento desse recurso vista, a 8ª turma, também chegou à conclusão e manteve a decisão da 4ª turma, justamente por não se ver provas, e aí ficou transitado e julgado, que é incabível a ação civil pública. Por quê? Porque no total daqueles corretores existem casos e casos. Poderá, sim, existir algum caso excepcional que se venha a comprovar o vínculo empregatício, mas a figura do corretor associado está hoje na lei prevista e que, se for atendida pela maioria do empresariado, não só brasiliense, mas brasileiro, ele efetivamente, sim, pode e deve ser aplicado. Então, com essa, na realidade, questionamento, eu passo a palavra ao ministro Guilherme Caputo para falar exatamente sobre o problema do Ministério Público através da ação civil pública. E o segundo ponto, gostaria que o ministro pudesse também nos presentear sobre qual é a impressão dele após 4 anos da reforma trabalhista. Ela melhorou ou ela piorou a relação entre trabalhador e empregador? Que responsabilidade, doutor Gama. Bom, o Ministério Público do Trabalho, uma vez, eu mereci a seguinte ponderação de um dos decanos do Ministério Público do Trabalho. Ministro Caputo, diga que é cabível essa ação civil pública. Diga que é cabível. E, no mérito, julgue contra. Se é o seu convencimento, julgue contra, mas não deixe de dizer que ela não é cabível. E tem um sentido muito próprio. Eu, como juiz do trabalho, atuando agora no Tribunal Superior do Trabalho, e, coincidentemente, é um traço comum entre os membros da 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, essa rejeição à ideia de que o Ministério Público do Trabalho, por mais qualificado que sejam seus membros, eles se arvorem
nesse direito de quererem se imiscuir em todos, absolutamente todos os assuntos que dizem respeito às relações de trabalho, que tem como protagonistas apenas dois, que são os empregados e os empregadores. Tá? Então, nós temos tido assim alguma dificuldade com relação a essas ações civis públicas, e esse exemplo trazido pelo Dr. Gama, que importa numa decisão da 8ª turma, hoje o Supremo também, na sua compreensão com relação à interpretação que fez do artigo 8º da Constituição Federal, acaba nos colocando numa situação de dificuldade, porque ele diz que o Ministério Público é legítimo para perquirir quaisquer direitos homogêneos, heterogêneos, de origem comum, não comum, enfim. Ele abriu o leque para a atuação do Ministério Público do Trabalho, que hoje fica muito complicado nós barrarmos essa atuação legitimada até pelo Supremo Tribunal Federal do Ministério Público do Trabalho. Então, nós, por exemplo, os auditores que entram numa imobiliária, por exemplo, e vá lá, faça uma autuação, porque diz, esse corretor aqui ele não é autônomo, ele é empregado, portanto, não tem aqui a carteira de trabalho dele, nós vamos multar, nós vamos fechar, nós vamos talvez mandar prender, se for possível e tal. Nós rejeitamos muito isso. Isso não é propriamente o que se espera da atuação desses órgãos de fiscalização. Mas o Ministério Público, como o sindicato, como os senhores sabem, detém essa legitimidade para essa ação, que é uma ação muito importante. Então, quando isso chega para o judiciário, não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Não saberia nem dizer assim. Hoje se discute, doutor Gama, se reconhece legitimidade para a discussão de horas extraordinárias. Horas extraordinárias, dentro até desse contexto do exemplo que o senhor trouxe, nos mostra que cada caso é um caso, cada situação é uma situação e que deverá ser examinada de forma individualizada e com consequências exclusivamente dirigidas a um trabalhador. Então, não podemos transformar essa atuação através dessa legitimação. Sim, claro que é muito saudável, e eu ouço esse argumento há muitos anos, é muito saudável que existam essas ações coletivas. Se resolve um grande problema de muitos envolvidos numa única decisão. Porém, a pretexto de se aplicar esta situação de solução coletiva, hoje se legitimou, muitas das vezes, o Ministério Público do Trabalho e o próprio sindicato em ações que eu, com todo respeito, e evidentemente assim, não seria diferente pedir essas vênias a quem não pensa como eu, mas eu acho que essa legitimação ela é absolutamente imprópria e inadequada, sem falar na inoportunidade dessa atuação. Mas, evidentemente, sigo para minimizar a questão tão importante que o doutor Gama trouxe com relação à segurança jurídica, eu sigo a
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, quiçá, muito mais razão, a do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma questão bastante tormentosa para nós na Justiça do Trabalho. Com relação à reforma, também tenho aqui, assim, acho que foi muito necessário essa reforma. Havia, efetivamente, um ativismo bastante grande no ambiente do direito do trabalho. E o que eu falo não é novidade, porque com a reforma se derrubou, num primeiro momento, quase 100 verbetes de jurisprudência entre súmulas e orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, então, eu não estou falando propriamente uma novidade. Essa reforma ela se voltou muito contra essa atuação do Tribunal Superior do Trabalho. Agora, eu como juiz, acho que a minha missão está a lei. Eu não tenho que achar que se a lei é bacana, bem redigida, se ela é boa, se ela não é boa. Não. Se eu tenho uma dúvida com relação à aplicabilidade dessa lei, se está contrariando em algum dispositivo a nossa Constituição Federal, eu vou usar do procedimento adequado e alegar que a lei toda, ou parte da lei, é inconstitucional. Agora, deixar de aplicá-la, como eu já vi, num resultado, numa conclusão de um encontro de juízes que ocorreu, inclusive, aqui em Brasília, eram 300 juízes, Ministério Público, do Trabalho, auditores fiscais e não sei o quê, parará, eles simplesmente concluem, né, como o ponto alto do encontro, de que a reforma não era bem-vinda e que não iríamos aplicar a reforma. Aí eu acho impróprio também, isso não é próprio, pelo menos no que diz respeito ao juiz. Não é próprio, eu não tenho que gostar ou deixar de gostar, porque eu acho que o Congresso Nacional não tem legitimidade, porque hoje o esquema enfim, isso não interessa. Não interessa. Se eu acho que, se eu não estou de acordo e quero trabalhar para mudar isso aí, talvez o melhor caminho seja apresentar-se como candidato para uma eleição para o Parlamento Federal, e aí dali, sim, que é quem tem competência para legislar sobre direito do trabalho é o Congresso Nacional. Então, se candidate, vá lá e faça a sua opinião vingar. Então, eu vejo ainda, mas, doutor Gama, muito menos do que vi nas discussões pretéritas, quando se falava, se voltava contra a lei, aquele ódio. Hoje, se vê muito menos e de forma pontual, assim, mais isolada e tal, mas existe. Seria uma inverdade da minha parte dizer que não existe ainda resistência com relação à reforma, a Lei 13.467, mas não com aquele vigor dos discursos anteriores à sua edição, porque ela teve uma vacácio grande, enfim. Hoje, eu diria que ela está aí como uma lei que pegou e que merecia ter pego, porque era necessária, né? E parece-me que outra está por vir, também por necessidade, também aplacar um pouco a atuação da Justiça do Trabalho, enfim. Mas eu diria que uma lei bem aceita. Muito obrigado, ministro. Peço ao Fernando as suas considerações em relação também a esse tema da reforma, sendo bastante sucinto, já fazendo suas considerações finais, amigo Fernando, em função do adiantado da hora. Perfeito, Gama. Perfeito. Vamos para o final. Sobre a reforma trabalhista, isso que o ministro Guilherme falou era esperado. Desde 2007, a gente sabia que nós teríamos uns 2, 3, 4 anos, meio de que assentamento
dos termos da reforma, né, até porque muita coisa foi discutida inicialmente em primeira instância, já chegou muita coisa em segunda, alguns tribunais já têm até alguma unificação, uniformização de jurisprudência em relação a determinados temas, o Tribunal Superior do Trabalho já se debruçou sobre alguns temas, né, e até o Supremo Tribunal Federal já também já tratou de alguns deles, como a questão do financiamento sindical, etc., que a gente tem visto aí. Não, mas eu acho que a reforma era de fato necessária, era boa, acho que principalmente do ponto de vista processual, de criando disciplina para o ingresso na reclamatória trabalhista, isso ajudou bastante, não só a essa questão da segurança jurídica, mas até disciplinar, assim, o próprio judiciário trabalhista se organizar em relação àquela enxurrada, aquela quantidade gigantesca de ações com pedidos sem fim, infundados, que vinham, e sem nenhuma consequência, né, que vinham aí, isso ajudou a disciplinar essa questão, para que o juiz pudesse debruçar melhor sobre o que é colocado a ele, e, por consequência, julgar melhor. Né? Mas essa é a minha opinião, Gama. Eu quero, mais uma vez, aqui agradecer a ADEME pelo convite, parabenizar a ADEME e o ABDF pela organização, né? Dizer que é muito orgulho, muito gratificante falar aqui junto, dividir essa mesa virtual aqui com o ministro Guilherme Caputo Bastos, uma pessoa referência no direito do trabalho no Brasil, um ministro muito atuante no Tribunal Superior do Trabalho, seus votos são debatidos e discutidos no Brasil inteiro em relação ao direito trabalhista, e é muito gratificante, é um orgulho para mim fazer parte dessa mesa aqui com ele, e com você, meu amigo Gama, presidente do Conjur da CEBIC, que faz um trabalho espetacular em defesa dos interesses do setor também, e inclusive, especialmente do ponto de vista jurídico, como o Gama falou, ministro Guilherme, é importante a gente enfatizar isso, o diálogo que o setor organizado da construção abre com todos os poderes constituídos, inclusive o Poder Judiciário, a gente mostrando o que é a atividade de construção, de incorporação imobiliária, de intermediação imobiliária, quais são os problemas, quais são as questões que envolvem a relação entre comprador e incorporadora. Isso tem engrandecido bastante o debate, especialmente no Superior Tribunal de Justiça e agora, com certeza, no Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, bom resto de semana para vocês aí. Obrigado, Fernando. Ministro, também, antes de eu passar a palavra para as suas considerações finais, eu quero dizer de que se a reforma, na realidade, chegou aonde chegou, é em função de pessoas como cidadão, como Vossa Excelência, como entidades como a CEBIC, que, de forma democrática e republicana, mostraram que nós não estamos pensando nos interesses próprios, mas no interesse do nosso Brasil. Então, dizendo isso, já em nome de todos os organizadores, da pessoa da ADEME Distrito Federal, nossos mais profundos agradecimentos, e a palavra da conclusão está com Vossa Excelência. Eu me lembrei agora, Gama e Fernando, doutores Gama e doutor Fernando, uma das vezes que estive em Belo Horizonte, num evento lá da CEBIC, e eu começava a falar num tom e, normalmente, acabava com 100 tons acima. Tal era a minha indignação. E eu jurava que eu iria me controlar, mas não tinha jeito. Era uma indignação assim enorme. Assim, o que eu via, né, como as coisas se conduziam e tal, e aquilo me criava uma certa certa agonia. E eu confesso que é uma das primeiras oportunidades em que falo sobre direito do trabalho já há alguns anos, doutor Fernando. Eu fiquei tão assim desestimulado à época e tal, e o rumo das discussões, que eu passei a me dedicar ao direito desportivo do trabalho e não ao direito do trabalho puro, porque realmente aquilo chegava a me fazer mal. Via como as pessoas deturpavam, né? Ninguém pensava no melhor para o povo, no melhor para o emprego, melhor para as instituições, para o desenvolvimento. Só pensavam em si mesmos.
era uma coisa ensimesmada, assim, então aquilo me aborrecia muito. Mas eu tive muito prazer em estar com os senhores. Não, só um instantinho, doutor Gama. O doutor Fernando me fez uma provocação a respeito da incorporadora de uma imobiliária e de um corretor que pede. É a mesma, me parece, a mesma lógica da questão da terceirização. Não adianta buscar esse caminho mais curto para reconhecer aquele que seria o tomador do serviço, para reconhecimento de vínculo. Está muito dentro do contexto que vocês falaram e que eu trouxe também algumas informações. Tem as características do vínculo de emprego, é com quem contratou. Evidentemente, não pode se criar um outro caminho. Mas, enfim, é uma discussão bastante assim, difícil, né? Às vezes até a gente resume tanto e acaba perdendo algum elemento primordial aí da discussão. Mas eu gostaria de, mais uma vez, agradecer demais aí a lembrança do meu nome. Estou sempre às ordens aí, com muito prazer. Encontrar os amigos aí, melhor ainda. Muito obrigado, gente. Eu declaro encerrado esse painel e passo, então, a palavra aí ao mestre de cerimônias do 3º seminário da ADEME Distrito Federal. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor José Carlos Gama. Obrigado a todas as autoridades que participaram deste painel.